Os filhos de Noé se multiplicam nas nações do mundo, como lemos aqui em Gênesis capítulo 10, versículo 32, Moisés registrou, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. E há aqui estrutura suficiente para vermos quais são as verdadeiras origens da raça humana depois do dilúvio. Isso é importante estar registrado aqui em Gênesis 10, 32. E todas as nações descendem dos 3 filhos de Noé. E somos todos parte da raça humana. Todas as nações são apresentadas como geradas de uma só linha sanguínea. Os filhos de Noé foram se multiplicando debaixo da bênção de Deus. E em Gênesis 11, as nações são confundidas, as línguas ficam confusas, um não entende o outro, e assim Deus interrompe a construção da cidade e da torre, e ficou conhecida como Babel, confusão, e tudo porque eles desobedeceram a Deus, não confiaram no Deus Criador e naquilo que Deus tinha ordenado. Nós vimos que Noé abençoou o seu filho Sem, amaldiçoou o seu filho, o seu neto mais novo, o filho mais novo de Cã, ele amaldiçoou Canaã. Canaã seja servo dos servos para os seus irmãos, e Sem foi o descendente que Deus escolheu para continuar a linhagem santa, a linhagem da qual viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Sem teve seus filhos chamados Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. E no capítulo 11, a partir do versículo 10, os descendentes de Sem estão listados aqui. Mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia, o Espírito Santo registrou a descendência de Sem, colocou os anos de vida deles, tudo isso para nos mostrar o cuidado de Deus, e que ele iria cumprir, estava cumprindo o que havia prometido da descendência da mulher. Então, Sem foi o escolhido, e as gerações de Sem estão listadas aqui, no capítulo 11, a partir do versículo 10. Você pode ver também no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, 24 a 27, e quando Sem gerou Arfaxade, ele tinha 100 anos de idade. Arfaxade está o terceiro filho aí, e Arfaxade nasceu quando Sem tinha 100 anos, e 2 anos depois do dilúvio. E ficamos sabendo disso porque está escrito aqui, Gênesis 11, 10. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, e depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Teve bastante filhos. E Arfaxade gerou Salá. E também gerou filhos e filhas. Depois que gerou Salá, ele viveu 403 anos ao todo. Salá
já, né, descendendo lá de Sem, ele gerou Éber. E esse Éber é o que nós vemos aqui no capítulo 10, 21, falar Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber. Isso porque Éber era o herdeiro da bênção de Deus sobre Sem. Arfaxade teve Salá, Salá teve Éber. E eles costumavam chamar de pai no hebraico o ancestral de todos. Por isso diz que Sem era o pai de todos os filhos de Éber, era um ancestral remoto, um ancestral de todos. E o termo hebraico é pai, por isso lemos isso em Gênesis 10, 21. E Éber teve Peleg. Peleg quer dizer divisão, porque nos seus dias é que a terra foi repartida, foi dividida, como nos diz Gênesis 10, 25, porque em seus dias se repartiu a terra. E Peleg teve um filho chamado Reu. Depois, Reu teve um filho chamado Serugue. E Serugue teve um filho chamado Naor. Gerou também filhos e filhas, todos, né? E Naor gerou Tera. E Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Harã era o pai de Ló, mas ele faleceu, então Ló provavelmente passou a ser ali visto como um sobrinho de Abrão, mas Tera cuidou dele. E Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E chegamos aqui nesse ponto em que nós vemos no capítulo 12 que Deus, ele chama Abrão. Deus, até aqui, Deus falou com 3 homens, falou sobre as suas promessas firmadas na sua aliança. Foi Adão, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois Noé, no capítulo 9, de 9 a 17, e agora com Abrão, nós vamos ver aqui no capítulo 12, tem o chamado de Abrão e as promessas que Deus lhe faz, e no capítulo 17 também tem esse chamado, a promessa. O Senhor disse a Abrão, capítulo 12, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus a Abrão. O propósito de Deus com a aliança, com o pacto da graça, é livrar o homem do pecado, é levar o homem à salvação. E Abrão, nós vamos ver as promessas, compromissos e desafios da aliança. Vamos lembrar que os mandatos, aquelas ordens que são
ordens de Deus deu ao ser humano lá na criação. No capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26, nós temos um mandato cultural, ou seja, domínio da criação. No capítulo 2, versículo 15 também, o homem teria o domínio, teria que guardar, cultivar a terra, dominar sobre toda a criação, animais e cultivo e tudo, em todas as coisas, é um mandato cultural. No versículo 27 e 28 de Gênesis 1, temos um mandato social. O homem, o ser humano, teria que viver em sociedade, em família, o homem, sua mulher, seus filhos, e viver em sociedade. É um mandato social. E nos versículos 30 e 31 do capítulo 1 de Gênesis, temos um mandato espiritual, como também no capítulo 2, versículo 9, 16 e 17, é um mandato espiritual, que era o relacionamento com Deus em obediência a Deus. O homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comer do fruto que Deus falara para não comer, ele quebrou a comunhão com Deus. Criou-se um abismo e o pecado começou a reinar no coração humano e toda a natureza foi corrompida. Então, o homem teria esse mandato espiritual de relacionar-se com Deus. Esses mandatos continuaram e continuam até hoje. Em Gênesis 12, nós vemos a descrição de como Deus é Senhor soberano absoluto. Isso está claramente expresso aqui em Gênesis 12 e definitivamente quando Deus chamou Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei, disse Deus. Notamos que mais à frente Deus muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. Está lá registrado em Gênesis 17. Então houve uma mudança no nome de Abrão, agora é Abraão, pai de muitos, uma promessa feita por Deus e que verdadeiramente falava da presença e da ação de Deus na vida de Abrão. Então não tem nenhuma razão humana para a escolha de Abrão e o seu chamado. A razão é a soberania de Deus. E Abrão vivia em Ur dos caldeus. Ur era uma cidade próspera, de comércio próspero, uma cidade populosa e de muita idolatria. Eles adoravam a lua, tinham deuses e os astros adoravam. E isso era ali naquela cidade tão comum. E a descendência de Noé, a descendência de Sem, em algum momento se corrompeu e também passaram a adorar outros deuses. Tanto é que Abraão, ele também vivia ali entre esses adoradores de outros deuses. E vemos aí os filhos de Noé que se corromperam e desobedeceram ao mandato espiritual de Deus, que era relacionar-se somente com Deus, o Criador.
em Josué, quando o povo de Deus já está prestes, já está lá na terra prometida, Josué diz o seguinte, no capítulo 24, Josué diz ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, que era o pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Então, Josué falando palavra de Deus, que Deus trouxe Abraão lá do outro lado do rio Eufrates. E era Tera, os pais de todo o povo de Israel, Tera, pai de Abraão e de Naor, serviam outros deuses. E então não há nenhum merecimento em Abraão, mas Deus chamou Abraão, escolheu Abraão de uma forma soberana, saia da sua terra. Abraão ouviu o chamado de Deus, ele foi incluído na aliança divina, porque Deus falou, vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome. Seja uma bênção e vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, por que isso? Porque Abraão daria início ao povo de Israel, de onde nasceria o Salvador Jesus Cristo, de onde viria o descendente santo, que nesse descendente todas as famílias são abençoadas. E novamente Abraão recebeu esse chamado, foi incluído na aliança, mas também recebeu responsabilidades, que passou aos seus filhos, aos seus descendentes, da fé e da promessa. E novamente nós vemos que a iniciativa foi de Deus, do Deus soberano. Deus chamou Abraão para um papel específico, um papel claro dentro da aliança. Deus falou, você será uma grande nação. E Abraão deveria se separar de sua família, do seu clã, da sua tribo e pátria, para que por meio dele todas as nações da terra fossem abençoadas. A soberania de Deus é revelada em seu reinado e controle sobre a terra, nações e possessões. Deus reina soberanamente, absolutamente. Deus não é um presidente ou o presidente. Deus é rei soberano absoluto. E Abraão recebe garantia de que será guiado à terra que lhe será mostrada. Porque Deus falou, uma terra que lhe mostrarei. Sai e vá para a terra que lhe mostrarei. Então Abraão teria que sair sem saber para onde. Ele teria que confiar em Deus e que será dele e de sua semente essa terra. No capítulo 15 podemos ver sobre isso. Embora aquela terra que Deus iria lhe mostrar estivesse no momento ocupada, habitada por várias nações,
elas seriam desapossadas para que Abraão pudesse ser o possuidor daquela terra. E em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 12 ao 21, nós vamos ver isso, que Abraão creu no Senhor, ele confiou, e diz aqui no versículo 18 de Gênesis 15, Deus fez aliança com Abraão e disse: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então, povos ali, e como já sabemos, são descendentes de Noé. E essa promessa pôde ser feita porque Deus reina sobre todas as nações. Os cananeus e todas as nações pertencem ao Senhor Deus, Criador. E Ele tornou, Deus, graciosamente, tornou suas bênçãos disponíveis a todos os povos, a todas as nações, por meio de Abraão. Abraão, chamado patriarca, ele foi obediente ao chamado de Deus e mostrou ser um homem de fé. Ele teve a fé em Deus. Ele deixou toda a riqueza em Ur, que era uma cidade populosa e próspera. E ele recebeu muito mais riquezas em rebanhos, manadas, prata e ouro, como diz aqui Gênesis no capítulo 13. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Essas realidades são escritas, mencionadas brevemente aqui, são evidências claras, certas, verdadeiras da soberania de Deus. Mas são uma pequena amostra das riquezas encontradas dentro da aliança da graça de Deus. Quem iria chamar um idólatra para ser a descendência dar continuidade à linhagem santa? Aqueles homens, os descendentes, Noé, Abraão, Sem, Éber, eram homens sujeitos, né? Como todos nós, homens pecadores, homens corrompidos pelo pecado, com a natureza pecaminosa. Eles não eram perfeitos, por isso Deus escolheu, não. Foi soberania e graça de Deus. E Abraão confiou, obedeceu a Deus, seguiu o chamado, aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. E Deus, podemos aprender aqui que Deus escolhe, age em quem Ele quer e como Ele quer, por meio de quem Ele quer. Deus é soberano, Ele é rei. E Deus cumpre suas promessas. As promessas que Ele fez a Adão, Deus estava cumprindo. Da semente da mulher nasceria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente.
haveria sempre inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. E Deus estava preservando, cumprindo a sua promessa que ele fez com Adão, fez com Noé e agora com Abraão. Então, esses nomes são destacados aqui na palavra para nós vermos a grandeza da soberania de Deus e do seu amor e da sua graça. A iniciativa é sempre de Deus. Deus reina com poder absoluto sobre todos os povos, no passado e hoje ele reina. Não pense que Deus está ausente, de braços cruzados, não dando importância a nada. Deus não é assim. Deus é rei e continua regendo este mundo, as nações, os povos, com o seu cetro de equidade e justiça. Deus é rei e a graça dele, a graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Vale a pena obedecer ao chamado de Deus, apesar das lutas, assim como Abraão fez. E vou encerrar aqui lendo o que Henry Law diz sobre o amor. O Pai Celestial é amor. A prova disso é que ele deu uma dádiva de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor. E a prova disso é a dádiva de si mesmo. O Espírito Santo é amor. E a prova disso é que ele traz ao coração humano Jesus Cristo. Todo aquele que crê, o Espírito Santo traz Jesus Cristo para o seu coração. E as Escrituras foram moldadas por mãos de amor, como roteiro, para mostrar a nós, seres humanos, mostrar a nós as glórias do Senhor Deus em Jesus Cristo aos nossos corações. Jesus Cristo é o Senhor, é o descendente, é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Creia, obedeça a sua palavra, viva este amor de Deus, um amor que não conseguimos explicar, mas Deus soberano nos ama e Ele é justo, Ele é reto, Ele é perfeito. Por isso nós podemos confiar nele e creia. Jesus Cristo é o Salvador e Deus quer te livrar do pecado e trazer a você a salvação. E isso é graça, é dádiva, é presente. Não há nada na natureza humana, nenhum merecimento para recebermos este presente. É graça e amor de Deus.